estamos começando mais um Sala de Entrevistas e dessa vez vamos falar sobre os animaizinhos, vamos falar sobre a causa animal. Muita gente vai nas feirinhas de adoção, acaba se encantando por um bichinho, um gato, um cachorro, leva para casa e depois de um tempo vê que dá trabalho, tem que cuidar, tem uma série de coisas para fazer com o animalzinho e acaba se arrependendo, dando ele para outra pessoa que não estava relacionada na ONG, que foi adotado, ou então, infelizmente, acaba abandonando em algum canto de alguma cidade. E são sobre essas ações erradas e também de algumas certas que nós vamos conversar no Sala de Entrevistas de hoje com a advogada e especialista na causa animal, a Rosane Machado. Rosane, obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Michele. Rosane, hoje a gente está muito mais atento à situação da causa animal do que nunca, né? Hoje tudo gira em torno disso, né? Hoje tem mídia, tem a questão das redes sociais. É muito difícil uma pessoa passar ilesa ao maltratar um animalzinho, né? Porque o animal ele deixou de ser agora coisa, né? Uhum. Ele é considerado um ser vivo, que tem todas... Ele é um ser que sente frio, fome, ele é senciente, como dizem. Então, agora, como é um ser, e a maioria das famílias tem cães, e como ele faz parte das famílias, ele já subiu um caráter elevado, não é mais um simples cachorro. Agora ele é um ente familiar. E isso vai fazendo com que as pessoas também se atentem, e os políticos também, né, na reformulação das leis e que dê direitos realmente a esses seres agora, né, Rosane? O problema também é o seguinte, Michele, é muito cultural. Porque antigamente, nos tempos dos avós da gente, cachorro era para cuidar de cercado. Então ficava lá na casinha com corrente, comia sobra de comida. Só que... olha, quando eu era criança, eu lembro dos cães lá que tinha com meus avós. Mas hoje a gente percebe que não era totalmente certo isso. Cachorro não é para ficar em corrente. Tem lei já que protege isso, contra os maus tratos. Vai ficar preso na corrente, porque é fujão, porque está cuidando do cercado. Cuidando do cercado, tu tens aí uma série de empresas boas na tua cidade que fazem a vigilância. Não precisa, bota uma câmera e deu. Mas resto de comida, a gente sabe que eles podem adoecer e cachorro doente gera despesa, né? Então, existe ração para quê? Tem uma corrente que é contrária à ração, uma alimentação mais natural, mas mesmo assim ele não pode comer as mesmas coisas que nós, né? Então, essa cultura toda que está se modificando, confrontando com essa dos mais antigos e das pessoas mais do interior também, está fazendo com que as leis também evoluam. E os maus tratos hoje é crime. Tu deixar um cachorrinho acorrentado, abandonar um cachorro na rua, maltratar um cachorro. Agora, há leis aqui no nosso estado de Santa Catarina, e eu acho que deve ser no resto do Brasil também, mas aqui especificamente em Santa Catarina, uma lei que é permitido alimentar um animal em situação de rua. E a pessoa que não permitir, que obstruir essa alimentação, ela pode ser multada. Então, eu achei assim genial, porque tem um cachorrinho com sede, com fome, tu não vai dar uma cambuquinha com água, com ração. Aí vem uma pessoa e diz não pode. Não é assim, não pode. É um ser que está com fome. E alimentando aquele animal, ele não vai lá rasgar o teu lixo. E o abandono, olha, na época da pandemia eu via falarem assim, nossa, como as adoções aumentaram. Gente, aumentaram, mas também os abandonos aumentaram, porque as pessoas foram ficando com problemas econômicos, muitos perderam o emprego, e aí quem é que dança primeiro? O animal. E aí abandonos de cachorro pequeno, grande, idoso, quando adotam aquela ilusão, ai que bonitinho o cachorrinho, cachorro pequeno rói tudo dentro de casa. A pessoa tem que ter consciência disso, vai roer chinelo, parede, vai rasgar pano de louça. São crianças, eles não têm noção disso. Tá? Aí vai trocando os dentinhos, daqui a pouco parou. Só que muitas pessoas se irritam com isso e acabam ou maltratando o animal ou devolvendo para a pessoa que doou ou abandonando, né, na rua. O que mais acontece é abandono. E aí ele vai crescendo, ele deixa de ser gracioso, ele não é mais aquela bolinha de pelo, ele vai ficando com as perninhas longas ou então vai mudando aquela feição de filhotinho,
Ah, tá feio, abandonam. Ou vai ficando velhinho. Nós, quando envelhecemos, a gente fica com problema de catarata, pressão, diabetes. Algumas pessoas conseguem passar pela velhice sem nada disso. Mas os animais passam por isso. Podem ter problemas cardíacos, problemas de pele, audição, câncer, tumores. Por isso a importância também de se castrar um animal. Tu castrando uma fêmea, um macho, tu evita uma série de problemas. A procriação, claro, desmedida, né? Acidentes, porque uma fêmea no cio, um macho vai sair correndo, atravessar uma avenida, vai passar na frente de um carro, vai derrubar um motoqueiro. Mas um acidente bem feio essa semana com isso. Sim, e aí o que vai acontecer? Por que aquele cachorro estava na rua? Ele nasceu na rua? Por que aquele cachorro não está castrado? Onde é que está o dono desse cachorro? Porque, inclusive, um animal que provoca um acidente, ele tem um tutor, o tutor vai ter que ressarcir a pessoa que sofreu esse acidente. Aí, como eu estava falando, o animalzinho vai envelhecendo e vai tendo uma série de problemas. E aí, o que acontece? Eu já encontrei vários cães idosos abandonados na rua. Então, tu vai pegar o teu idoso... Tá, o vô, o pai, a mãe ficaram idosinhos, com problema tu vai abandonar também? Aí dizem, ai, não compara o ser humano com o animal. São seres vivos. O ser vivo precisa de cuidados conforme vai passando o tempo. Então, um cachorro é a mesma coisa, um gato é a mesma coisa. Então, toda vez que for adotar um animalzinho, primeiro tem que ver de onde ele vem. Que falou assim, ah, eu queria de pequeno porte. Gente, cachorro abandonado, a gente não sabe que porte vai ter os filhotes. Tu não já sabe? diz, né? Abandonado, né? Tu Sim, não e sabe mesmo quem é assim, o pai, que é a mãe. e diz assim, ah, mas aqui essa fêmea teve uma ninhada de 10. Ah, vai ser pequeno porte. Como? Tu não sabe quem foi o pai? Porque muitos surpreendem a gente. Ah, vai pelo tamanho da patinha. Patinha pequena, cachorro pequeno. Nada disso. Eu adotei uma com uma patinha desse tamanho. Ela não tinha 3 quilos, está lá com 23 quilos. Meu Deus. Vou fazer o quê? Vou abandonar porque cresceu? Então, a adoção é uma coisa muito séria. Tu tens que ter paciência, porque o xixi e o cocô não vão sair no lugar certo. Mesmo os adultos que são resgatados da rua, eles vão aprender a fazer no lugar certo. É incrível. Eu estou com um idosinho lá em casa, ele já sabe, terceiro dia já está fazendo no jornal. Então, é só ter um pouquinho de paciência com o animal. Então, tu vai ter que ter paciência, dinheiro. Não digo assim, ah, vou ser rica para ter cachorro, não posso ter se não for. Não. Primeira coisa, vacina anual. A gente não se vacina da gripe? Sim. A gente não vai ao médico regularmente? Então, o cachorro precisa se vacinar da gripe também. Porque senão vai ficar doente e vai gerar despesa. Tu tá te prevenindo, cuidando da saúde do bichinho e prevenindo de não ter muitos gastos. A vacina polivalente, a V10, que é uma vacina importante contra parvovirose, sinomose. Gente, um cachorro, quando contrai sinomose, além do gasto ser grande, a tristeza que é ver o animal definhar e sem saber... E leva à morte, né, do animal. Sim, e sem saber se tu vai conseguir dar volta nisso, né? Então, toda vez que for adotar um animal, pensa antes. E não é pegar e... Ah, eu tenho casa, eu tenho um pátio, largar ali... Não, ele precisa de atenção. Tá? Se o teu cercado é alto, tem que ver qual é o comportamento do cachorro, se ele é cachorro fujão. Primeira coisa que faz, adotou, bota uma coleirinha com identificação, não custa nada, são tão baratas. Tem tantas aí no mercado, super em conta. Bota ali nome e telefone. Se esse bichinho vier a fugir, já tem a identificação. Entra em contato com as redes sociais. As ONGs estão cheias de cães para adoção, de gatos. A gente tem protetoras independentes, eu conheço várias aqui em Criciúma, região, que tem mais de 100 cães. Então são cachorros que já estão habituados com o ambiente. Tu vai estar fazendo um bem em tirar eles daquele... Estão vivendo bem ali com os outros. Mas imagina ter o teu cantinho, ter aquele... Individualizar, né? Sim, então, para adotar, tu tem que ter esse cuidado, tem que saber se tu vai ter tempo, se tu vai poder dar atenção, porque eles são carentes. Eu imagino assim, ó, cachorro é uma criança com 2 anos que nunca vai passar dos 2 anos. Tu sai 5 minutos, quando tu volta parece que tu ficou 1 ano fora. Eles fazem festa, cachorro late, então mora em condomínio. Aí vão reclamar que o cachorro está latindo. Gente, se o cachorro não late depois das 10 da noite e antes das 7 da manhã,
o teu vizinho tem que ser tolerante. Claro, latir incessantemente, esse cachorro pode estar preso, pode estar sofrendo algum maltrato. Então aí a gente tem que investigar antes de reclamar. Então tem que ter tolerância. Criança faz bagunça em condomínio, não é? Então o animalzinho vai fazer o barulho. Gente fala, cachorro late, gato mia. Então as pessoas têm que ter consciência do seguinte: adotei, então agora é um ser vivo que depende de mim enquanto a vidinha dele continuar. Ele pode durar 10 anos, 15 anos, sabe-se lá. Ô Rosane, nessa questão da adoção, quando o pessoal vai lá nas feirinhas, promovidas pelas ONGs, enfim, vai lá, pega o animalzinho bonitinho, vou levar para casa, eles preenchem uma ficha. As ONGs, do que atua independentemente, mas conhece todo mundo, é advogada também na área, elas conseguem manter esse controle de chegarem na casa da pessoa, de ver se realmente esse animal está sendo cuidado de verdade ou não? Fica para uma denúncia, saber quem foi que adotou, como é que funciona essa situação? A maioria das adoções, quando é feita por ONGs ou até protetoras independentes, a gente faz um termo de adoção. Sim. Nesse termo de adoção fica uma cópia para a pessoa e uma cópia para a gente. Sim. Uma das coisas que o bom adotante, o que ele faz? Ele envia foto, tá? Regularmente, não é todo dia também, a gente não fica enchendo o saco do adotante. Como é que tá o cachorro? Não, mas a pessoa, uma vez por semana, 2, manda fotinho para mostrar como é que tá. Se fica muito tempo sem mandar, a gente pergunta, como é que tá o fulaninho, tá tudo bem? Porque às vezes a pessoa tá tratando bem, mas esquece de mandar alguma notícia. Já vira rotina, né? Sim, vira rotina, tá tudo bem e tal. Mas normalmente a gente mantém esse tipo de contato. Às vezes mandam foto, alguma foto engraçadinha, ou então, olha só, destruiu, mas tá tudo bem. É importante o termo porque se a pessoa, por algum acaso, se arrepender de estar com o animalzinho, ela tem que entrar em contato com a gente, porque ali diz um termo. Tu não pode doar para um terceiro. Tá? Tu tem que voltar a falar com a pessoa que te doou o animal para ver se essa pessoa para quem tu vais doar agora, se essa pessoa pode acolher o animal. Se ela vai receber bem o animal. Sim. Então, esse termo, ele é importante e ele é um termo legal. E ali ficam os dados da pessoa, os dados do animal, quando foi doado. E, inclusive, é muito bom tu pegar cães assim de ONGs e de protetoras que são mais sérias. Eu digo mais sérias, são mais responsáveis, porque o animalzinho vai vir sem vermes, vai vir vacinado, conforme a idade do animal, ele já vem castrado, quer dizer, olha quanto trabalho tu vai perder, né? Então, tu vai ter um animalzinho que tu já sabe mais ou menos o comportamento, porque a protetora, ela pega, ela diz, ele é calmo, ele se dá com gatos, ele se dá com outros cães, não, esse aqui tem que ser filho único. Então, é interessante ir nas feirinhas, é interessante conversar com os protetores que acolhem esses animais, para já não ter surpresas, né? Sim. De repente, tu tem um gato, adotou um cachorro e não sabia que o cachorro não gostava de gato. Então, não estou dizendo que uma pessoa que encontre um cachorrinho na rua e que peça ajuda, não vá agora conseguir doar os seus animaizinhos. Sim, claro. Porque eu acho assim, é uma obrigação do cidadão. Enquanto cidadão encontrou o animalzinho na rua, não é delegar o problema. Né? Tem alguma ONG que recolhe animais? Não existe ONG que recolhe animais, tá? O que a pessoa pode fazer? Colocar foto na rede social, tirar o bichinho da área de risco, está no meio da rua, filhote. A cachorrinha teve filhote, está no meio da rua. Eles não têm noção, eles vão para o asfalto, eles podem ser atropelados, podem ser mortos por outros cães, que tem a coisa do território, né? Eles nasceram num território onde tem outros cães ali maiores e são mortos. Então é muito importante o quê? Coloca na rede social, acolhe o bichinho. Fui atropelado, e agora o que eu faço? O que todos nós fazemos. Pega o animalzinho e leva para uma clínica. Tá? E recolhe e faz ajuda, né? Ajuda e bota na rede social. O cachorrinho pode ser fujão, pode ser de alguém. Alguma protetora pode conhecer. Pode até mesmo acolher o animalzinho. A gente faz vaquinha, a gente dá um jeito, a gente paga, mas deixar o animalzinho agonizando, porque, eu não tenho para onde levar.
Aí eu penso, quando dizem assim, ó, me mudei e vou ter que doar o cachorro. Eu penso, pô, se mudou para um dedal. Então, é um absurdo. Rosane, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já falando mais sobre a causa animal. Vamos falar também quem abandona, quais são as sanções aí que podem estar sofrendo nesse ciclo de abandono de animal. Não pode não, mas a gente vai falar sobre isso. Voltamos já. Voltamos então com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente está falando sobre a causa animal com a advogada Rosane Machado. Ela que é uma ativista em cima dessa situação. A Rosane ajuda bastante os animais errantes, os animais em situação de rua. Já teve vários, né? Vai perdendo ao longo do tempo pela idade, mas sempre ela está repondo também. Rosane, dentro dessa situação de abandono, principalmente, que a gente falou logo lá no começo, que hoje está mais um olhar mais atento, com redes sociais, com as câmeras de vigilância, né, nas ruas, que as pessoas às vezes abandonam no meio da rua e que ninguém está olhando, olha para o lado, olha para o outro, ninguém está olhando, abre o carro e joga o animal. Mas não, hoje a gente tem câmera de segurança nas ruas, nas casas que podem estar pegando a placa, enfim. Se essa pessoa que abandonou é identificada, o que pode acontecer com ela? Bom, além das câmeras de segurança, hoje todo mundo tem um celular, né? Também, né? Aí filma e maus tratos, inclusive, filma, eu fico aflita, mas é uma forma de denúncia, porque tem que ter provas, né, também. Sim. Mas a lei, ela agora, antigamente era de 3 meses a 1 ano, tá? Mas aumentou agora a pena, é de 2 anos a 5 de reclusão. Para quem abandona. Para quem abandona. Uhum. E a pessoa é impossibilitada de ter outro animal. Certo. Tá? E, gente, isso acontece, tá? A pessoa é penalizada. Não é aquela lei que não pegou, é uma lei que realmente faz frente, né? Apesar do nosso sistema prisional ser muito, como é que eu vou dizer, não é para encarcerar a pessoa, ele tenta resolver o problema, tá? Porque os presídios, infelizmente, estão cheios, mas existe sim a punição para essa pessoa. De 2 a 5 anos, inclusive multa. A multa, ela pode ser varia muito, tá? Mas de uns R$300 até R$5.000. Uhum. Então, imagina só, abandonar um animal... Gente, tem tanta coisa para fazer antes de abandonar um animal. É o que eu falei no bloco anterior, né? Sim. A rede social. Eu não suporto mais. A rede social. Entra na rede social, fala até mesmo por que tu está doando, porque às vezes pode ser um problema que... adestrador é caro, mas tem gente que ensina truques, né, para ficar algum animal. Tem diversidade de tudo, e né? muita coisa funciona. Então, olha só, abandonou animal, maltratou animal, abra um olho, tá? Quem vira alguma coisa, eu sei que a gente vê a situação e já quer defender. Infelizmente, antes de defender, tu tem que ter as provas, tá? Filma, vê quem foi que abandonou esse animal. A pessoa abandona um animal com um carro, tá ali a placa, pelo amor de Deus. Teve um caso recente na região sul, aqui em Santa Catarina, se eu não me engano, foi em Uruçanga. Não sei se tu chegasse a ver nas redes sociais, eles falaram bastante, numa agropecuária que tinha um pet shop junto, eles abandonaram uma vez uma caixa cheia de cachorrinho recém-nascido. Deu 20 dias, vieram de novo abandonar outra caixa. Aí os donos ficaram meio assim, nossa, mas não eram poucos, os cachorros eram bastante, era uma ninhada grande, assim, as 2 vezes. Aí os donos colocaram uma câmera de segurança, conseguiram flagrar as pessoas, foram atrás, e assim, era uma constante, que tinha virado rotina, e eles estavam colocando os animaizinhos para doar, mas também eles daqui a pouco não faliam um negócio desse, porque como você disse, quando você doa, você também é responsabilidade de entregar com todas as vacinas, desvermificado, enfim...
tu também passa a responsabilidade para o outro, né? Então, e acontece muito isso das pessoas irem jogando a responsabilidade para o outro. Mas, por outro lado, as nossas prefeituras vêm se mostrando ativa na causa. Rosane, tu me corrige se estiver errada, mas aí eu falo do lado da informação, do jornalismo, que é o que chega para a gente. Nas campanhas também, né, de castração. Todos os municípios parece que dentro do seu poder, claro, poderiam fazer mais, mas dentro daquela realidade estão fazendo algo para parar um pouquinho com a população errante, né, dos animais, né? Adorei o que tu falou, poderiam fazer mais, tá? Todo mundo, então, em todas as áreas, né? Saúde humana, saúde animal, tudo poderia fazer mais, mas é a nossa realidade. Porque é a quantidade de gente que eu vejo assim, esse bairro tá cheio de cachorro. Mas os municípios têm programas de castração gratuita. Tá? Só que nós esbarramos em alguns problemas. Um deles é o seguinte, tu vai castrar um animal que está em situação de rua, tá? Ele vai passar por uma cirurgia. Onde ele vai convalescer? Na rua? Esse é o problema principal, tá? Porque um macho, até antigamente diziam, vou falar bem como falam, vai cortar as bolinhas, ele não se corta mais as bolinhas, agora é um canalzinho, então vai diminuindo com o tempo e tal, quando ele fica sem nada. Mas o macho, até a cirurgia dele é mais simples, da fêmea não. Então, onde é que ela vai convalescer? Esse é o maior problema que a gente tem. E isso é uma coisa de não só aqui na nossa região, em todas as regiões, tá? Em todos os municípios. Então, tem programa, assim, de castração gratuita. A prefeitura disponibiliza, não o número que nós necessitamos, tá? Mas, e outra, tu disponibiliza e a pessoa, ela diz assim, teve uma época que nós, ONGs, tínhamos uma cota X de castrações e a gente avisava as pessoas e tal, e diziam assim, tu pode vir buscar o meu cachorro? Que dia que é? Eu não tenho carro para levar, então tudo é difícil. Aí acontece esses casos que tu falou. Na frente de uma agropecuária, uma caixa de filhotes. Por que não castrou aquela fêmea? E a gente não pode castrar também um animalzinho muito cedo. Tem que passar, olha, a fêmea, o primeiro cio, o macho tem que esperar também mais uns 4, 5 meses, senão esse bichinho vai ter um problema mais tarde. Então, os municípios disponibilizam, tá? Mas eu não tenho, o meu município não tem. Tem clínicas que fazem a castração social. Que é bem mais barato. Bem mais barato. Olha, gente, é muito mais que... Eu posso dizer assim, se uma castração é 380, tem clínicas que fazem a 130, tá? A diferença. Então, eu tô falando de fêmea, né, que é mais complexo. Mas para vocês verem, é muito caro. Gente, final de semana a gente sai. Vai no mercado. Vai no mercado. Ou vai beber, ou vai conversar com os amigos, ou vai fazer uma festinha, gasta muito mais que isso. Agora, um animalzinho que tu castra, olha quantos problemas tu não vais ter. A gente está chegando já no final do nosso programa e antes de encerrar eu queria falar sobre o teu livro, ou tu fala sobre o teu livro, de Platão a Renato Russo, A Busca da Outra Parte, que é um livro que a Rosane escreveu, ela já tem algumas autorias próprias, né? E ela também, né, através dessas autorias, ela acaba trazendo aí alguns recursos para a causa animal também, né, Rô? Fala um pouquinho desse aqui. Esse livro, gente, eu não sei nem a idade dele, tá? Eu escrevi, era outra Rosane na época, eu morava no Rio de Janeiro, isso aí tem mais de 20 anos. E não tinha pretensões de virar livro, foi uma coisa que a gente é apaixonada, vai buscando a busca da outra parte, a metade da laranja. Da laranja. E aí eu até modifiquei um pouquinho, porque eu coloquei assim, a tua outra metade não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser uma causa, pode ser algo que tu abrace, que te complete. E esse livro trata disso, é quase uma cartilha de como encontrar a sua outra parte. E ele está R$25 à venda no Sebo Alternativo, mas quem quiser entrar em contato comigo, @RosaneProfessora pelo Instagram, e ele ajuda também, né, nos nossos parcos recursos para cuidar dos bichinhos de rua. E
é o filho mais recente, daqui a pouco virão outros, né? Porque tu sabes que eu gosto de escrever, gosto dessas coisas. Com certeza. E é uma forma de captar recursos para os animais em situação de rua. E só lembrando, né, o pessoal aí do GC, eu esqueci de pedir para eles colocarem, mas eles vão colocar aí no programa para o pessoal em casa acessar, é Rosane Professora, né? Isso. @Rosane Professora, tudo junto, no Instagram e também no Facebook, onde a Rosane responde algumas dúvidas e também recebe doações, né, para os animaizinhos, principalmente agora na época do frio, roupinhas, cobertores, que tem algumas voluntárias que transformam também esses cobertores em roupinhas, também é muito importante, né, frisar, roupinha até de criança, que está mais batidinha, que já não vai servir, eles também transformam em roupinha para os animaizinhos de rua, que é bem importante. A ração também, quem puder doar, Rosane Professora, está aqui já aparecendo nos nossos caracteres para o pessoal seguir nas redes sociais. Rô, obrigado pela presença mais uma vez. Agradeço. Estamos sempre à disposição para falar da causa animal, é claro, porque é muito importante o pessoal que, não gosto de bicho, não gosto disso, não gosto desse atrativo todo em cima dos animais, mas acaba esvalando nele, né? Porque ele vai ver o animal na rua, vai incomodar na vizinhança, vai trazer mais animais, enfim. Então, é uma causa que tem que ser um pouquinho de todos, mesmo que eu não leve o animal para casa. Mas eu não tenho direito de maltratar, né, Rô? Sim, é um problema de saúde pública, gente. Aquele cachorro que está ali na rua, eu não gosto de cachorro, então ajuda a encontrar um lar, ajuda a diminuir a dor dele, a levar para alguém. Sempre tem alguém que gosta, né? Não é que todo mundo deteste cão. Sempre tem alguém que gosta de ter um cachorrinho em casa. Alguma coisa, né? Nem todo mundo gosta de tudo, mas também não precisa de torcer o nariz. Deixa lá, tenta ajudar e tá tudo certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para vocês. Lembrando, se você pegou essa entrevista pela metade ou quer revê-la, quer compartilhar, fica à vontade. Ela fica totalmente disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Primavera Criciúma, para você acessar. E as nossas redes sociais também, @TV Primavera no Facebook e também no nosso canal, também no nosso Instagram. Isso mesmo, desculpa. Então, gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas para vocês e até o próximo programa.